Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, eu me chamo Paulo Henrique, sou estudante de farmácia e atualmente estou cursando faculdade de farmácia e estudo plantas medicinais. Esse vídeo tem como caráter informativo, ele não substitui nenhum acompanhamento médico nem com fitoterapeuta, tá? São apenas informações que eu trago de pesquisas científicas, de livros, né, através aí da própria bula do medicamento. E no vídeo de hoje a gente vai ver o captopril versus a imbaúba. O captopril, pessoal, ele é um fármaco inibidor da enzima conversora de angiotensina. E antes de entrar na história, né, dos benefícios medicinais e nas contraindicações do captopril, eu vou falar aí do sistema renina e angiotensina. Lógico que se você procurar na internet, se você procurar em livros, se você procurar até mesmo em vídeos no YouTube, você encontra a explicação com muito mais detalhe. Aqui é uma breve explicação mesmo, uma breve introdução só para a gente ter uma visão melhor, né, do que como que vai ser o tratamento com o captopril, né, o que de fato, onde ele vai estar agindo e também aí da imbaúba, tá? Então, vamos começar a falar um pouco do processo aí de produção da angiotensina 2, tá? A angiotensina 2 ela é uma substância presente no nosso organismo que tem a função de causar constrição dos vasos sanguíneos, né? Bem como o aumento da reabsorção de sódio, o que acaba levando aí o aumento da pressão arterial, tá? E esse processo, pessoal, né, da produção até chegar na produção da angiotensina 2 acontece em várias etapas, tá? A gente pode considerar que tudo começa no fígado, que no fígado, né, é produzida uma substância chamada angiotensinogênio, né, quem dá origem à angiotensina. Né? Nos rins é produzida uma segunda substância que é a renina. Essa substância transforma o angiotensinogênio em angiotensina 1, tá? E, né, para formar a angiotensina 2, né, a angiotensina 1 sofre uma ação da enzima conversora de angiotensina. E esse processo acontece nos pulmões. E de lá, a angiotensina 1 é transformada em angiotensina 2, que aí é levado por todo o nosso organismo para controlar a nossa pressão arterial, tá? O problema e o grande vilão não é a angiotensina 2. Né? O problema com a pessoa acaba, né, por diversos motivos, desregulando aí essa produção de angiotensina 2, que acaba aumentando a pressão arterial da pessoa. Então, se não fosse aí até mesmo a angiotensina, a gente provavelmente sofreria aí com hipotensão, tá? E nesses casos, né, para controlar um excesso de produção de angiotensina ou que está em grandes quantidades no nosso organismo, um fármaco inibidor da enzima conversora de angiotensina, como é o caso do captopril, tá? Vocês até conhecem a sigla que é da ECA, tá? Que a gente meio que reduz aí o nome, tá? Abrevia para ECA. Então, o fármaco ele age como um inibidor da enzima conversora de angiotensina, né? Se a pessoa tem altas concentrações dessa enzima no seu organismo, o fármaco atua inibindo, tá? E ele foi desenvolvido aí a partir de uma pequena proteína encontrada no veneno da jararaca brasileira, né? Pelo cientista Sérgio Henrique Ferreira, em 1965. Tá aí a imagem tanto da jararaca quanto do cientista que descobriu, tá? Então, a jararaca ela usa o seu veneno para fazer a presa perder a consciência devido à queda da pressão arterial. O captopril desliga um dos principais mecanismos do corpo para causar a constrição dos vasos sanguíneos. Assim, causa o relaxamento desses vasos sanguíneos, bem como a queda na pressão. Né? Com isso, o coração trabalha com mais folga, precisando de menos oxigênio. Tá? Pessoal, ao longo do vídeo, eu vou ler, né, algumas coisas que eu retirei da bula, em livros, né, de pesquisa científica que eu fiz, porque é melhor, né, que eu pego lá realmente aquilo que eu tirei dessas pesquisas e venho aqui trazer para vocês para ter uma maior visão, né? E para quem quer ter acesso a essas pesquisas, eu vou deixar na descrição do vídeo, né, links para acessar a bula e também as referências da onde eu tirei para gravar esse vídeo, tá? E o captopril, além de ele ser indicado para hipertensão,
Ele também é usado para insuficiência cardíaca, infarto do miocárdio e nefropatia diabética, tá? A dose do captopril no tratamento da hipertensão normalmente não excede a 150 mg por dia, né? E uma dose diária máxima de 450 mg não deverá ser excedida, tá? Então, normalmente, se você usa captopril ou vai usar, não sei, provavelmente você vai usar de 2 a 3 vezes ao dia, tá? Se for o captopril de 50 mg, você vai usar provavelmente, depende de como o seu médico vai tratar você, de 8 em 8 horas, tá? Deixa eu beber um pouco de água aqui. O mecanismo de ação do medicamento, né? Como que funciona? A enzima conversora de angiotensina, que é a ECA, é idêntica à bradicinase. E o captopril também pode interferir na degradação da bradicinina, provocando um aumento nas concentrações de bradicinina ou de prostaglandina E2, tá? Então, o que é aí a bradicinina? A bradicinina é uma substância formada por uma cadeia de aminoácidos que tem uma função hipotensora, legal, né? Se a gente tá com uma pressão alta, né? A bradicinina, né? O captopril acaba aumentando a concentração da bradicinina e ela tem uma função hipotensora, é muito útil pra gente, tá? E atua em vários órgãos e tecidos, inclusive como um medicamento, inclusive como mediadora de inflamações. Né? Faz parte da atividade fisiológica do corpo humano. É um vasodilatador que age no sentido de reduzir a pressão dos vasos arteriais, ou seja, é muito, muito excelente, né? Aumentar a concentração da bradicinina é muito benéfico para quem está com hipertensão. Né? E qual a função da prostaglandina E2? Sua ampla ação abrange diversas atividades orgânicas, como a função reprodutiva, o controle da pressão arterial, né? Também é bom, a função renal, a formação de trombos, os processos inflamatórios, a contração exercida pelos músculos lisos e na atividade neuronal. Ou seja, o captopril acaba aumentando as conduções dessas duas aí substâncias no nosso organismo e isso é muito bom, né? Muito útil para quem está sofrendo com hipertensão. Agora um estudo, pessoal, que eu vou ler aqui para vocês, um breve resumo que eu retirei da bula. Tá? Esse estudo é um estudo multicêntrico, randomizado, duplo cego, controlado por placebo, envolveu pacientes com idade entre 21 e 79 anos. Que demonstrava disfunção ventricular esquerda, sem manifestações de insuficiência cardíaca. Então, especificamente, o captopril reduziu todas as causas de mortalidade em 19%, tá? Segundo esse estudo, ele reduziu todas as causas de mortalidade que envolve, né, problema com hipertensão, com infarto do miocárdio. No infarto do miocárdio teve, se eu não me engano, foi em 25%, tá? Mas, no geral, ele reduziu em 19%, ou seja, é pouco mais ou menos, assim. Por quê? Se você tem 1% a mais de sobreviver, provavelmente você vai falar, eu gostaria de ter 1% a mais de chance de sobreviver. Né? 1%, é melhor que nada, né? Você concorda comigo? O captopril reduz o risco de todos os tipos de mortalidade, reduzindo esses problemas com a hipertensão em 19%. Né? Então, é útil para quem? Né? O captopril seria útil para quem reduzir o risco de 19%? Para aquela pessoa que ela não quer adquirir bons hábitos de vida, como prática de atividade física, aumentar o consumo de água, mudar a sua alimentação, né, dormir, né, melhor, tentar dormir melhor, não dormir, tem que levantar 5 horas da manhã, vou dormir 3 horas da manhã, entendeu? Pessoas, né, que não querem, que não fazem isso, que não tá nem aí, né, que não quer cuidar da saúde, que não é que não quer cuidar da saúde, tem, vamos se dizer assim, tem preguiça, né? Porque é muito mais prático você ir numa farmácia comprar um medicamento e tomar com água do que você ter que parar, produzir o chá, ou de repente parar, produzir uma tintura. Muitas pessoas têm preguiça para isso, mas é a saúde delas. Né? E para quem tem preguiça de mudar os hábitos de vida, preguiça de fazer um chá, preguiça de fazer uma tintura, é muito bom, é excelente. Véio. Tem 19% de chance de não acontecer, não morrer devido a esses problemas, tá? Que o captopril acaba evitando, né? Um caso de hipertensão, infarto, enfim. Então, para quem tem preguiça, para quem não quer seguir os caminhos de uma boa alimentação, mudar os hábitos de vida, é muito bom.
né, para pacientes com hipertensão grave, por exemplo, hipertensão acelerada ou maligna, quando necessário, devido ao estado clínico do paciente, a dose diária do captopril pode ser aumentada a cada 24 horas, ou menos, sob um monitoramento médico contínuo, até que uma resposta pressórica sanguínea satisfatória seja obtida ou a dose máxima de captopril seja atingida. Nesse regime, a inclusão de um diurético mais potente, por exemplo, a furosemida, pode também ser indicada. Ou seja, a gente viu que altas doses de captopril a pessoa pode chegar a tomar, né, por dia. Mas, né, segundo a própria bula, diz que a inclusão aí de um diurético mais potente, como a furosemida, mas até mesmo digitálicos, que daqui a pouco eu explico o que é os digitálicos, pode ser usado. Ou seja, você vai ter que lidar com os efeitos colaterais dos medicamentos de tanto comprimido que provavelmente você vai estar tomando, né? A chance de ter o efeito colateral é grande, tá? Mas você vai ter que lidar também com os efeitos colaterais de um diurético. Ou seja, você vai ter que lidar um com o problema do outro, eles vão se somar também esses efeitos, tanto para ajudar a baixar na hipertensão, quanto para causar também os efeitos colaterais. Às vezes você percebe que às vezes você acaba caindo vamos dizer assim, numa corrente de problema. Às vezes você quer tratar a sua hipertensão, você vai ter que tratar os efeitos colaterais do captopril, mais os efeitos colaterais do diurético, se você estiver usando que o médico indicar para você. Aí você vai ter que comparar de repente como ele causa problemas gastrointestinais, que daqui a pouco eu vou ler alguns efeitos colaterais. Você vai ter que de repente até tomar algum omeprazol da vida, e aí você vai tendo um problema e vai ficando nessa, porque você tem preguiça de mudar os seus hábitos de vida, né? Seus hábitos alimentares, tem preguiça de fazer um chá, tem preguiça de fazer aí de repente até mesmo uma atividade física, beber água, enfim. Então, olha o problema que a pessoa acaba envolvendo. Às vezes ela morre tomando várias medicações, né? Morre, tomava tanto medicamento e também não foi tão eficaz para ela, tá? Esse número, essa quantidade de medicamento que ela tem que tomar. Então, segundo a própria bula do medicamento, o captopril geralmente deve ser usado em conjunto com o diurético e digitálicos, né? Como eu disse. E o que são, né, esses digitálicos? Então, para quem fala que a planta... eu não acredito muito na planta, porque eu acho que é meio coisa da mente, a pessoa tem que acreditar para fazer efeito. Se ela acreditar é melhor ainda, tá? Mas é inegável que as plantas medicinais fazem um efeito muito bom no nosso organismo, comprovado cientificamente, tá, pessoal? Se hoje em dia a pessoa achar que plantas medicinais não resolve, ela realmente não estudou, ela ainda não sabe o que ela está falando, né? Então os digitálicos ou glicosídeos cardíacos são substâncias que derivam de plantas de família da dedaleira, como a Digitalis SP, ou seja, a própria bula do medicamento está falando que o captopril vai ser mais útil se usado aí com substância que deriva da família da dedaleira, tá? E ela apresenta alta eficácia no tratamento da insuficiência cardíaca congestiva e remodelagem cardíaca, tá? Sendo utilizada para este fim desde o século XIX, ou seja, há bom tempo o pessoal já sabe que ela é muito útil para esses problemas, tá? E alguns efeitos colaterais aí do captopril, muito comuns, tá? Que normalmente a pessoa que toma, se você perguntar, ou se você mesmo aí que está do outro lado, já tomou ou está tomando, você vai ver que é muito comum que provavelmente um desses efeitos você sofre, ou alguém da sua família, tá? Como gastrointestinais, aproximadamente de 2 a 4% dos pacientes, dependendo da dose do estado renal, apresenta alterações do paladar, né, respiratórios, e também foi relatada a tosse aí, nos pacientes tratados com captopril em estudos clínicos. Então, tosse, pessoal, é muito comum. Provavelmente, se você perguntar para alguém, você vai ver que ela sofre com tosse, né, um dos efeitos colaterais do captopril muito comum. E, pessoal, mulheres grávidas não pode tomar o captopril, tá? Você, mulher aí que de repente está grávida, você não pode tomar o captopril, tá? Que o uso de inibidores da ECA durante a gravidez tem sido associado com dano fetal e neonatal e morte, tá? E, no geral, os efeitos colaterais aí dos inibidores da ECA, além do captopril, tá? É a astenia, que é a perda da força muscular, a ginecosmastia, que é o desenvolvimento das glândulas mamárias em homens, e também tem os efeitos colaterais envolvidos nervoso e psiquiátricos, que é a ataxia,
perda do movimento e a confusão, depressão, nervosismo e sonolência. Isso são os efeitos colaterais comuns aí que tem nos inibidores da ECA, tá? Além de urogenitais, como a impotência em homens, tá? Alguns cuidados que a gente deve ter ao tomar o captopril é como angiodema. Angiodema é um inchaço de cabeça ou do pescoço, tá? E observou-se angiodema em pacientes tratados com inibidores da ECA, incluindo o seu captopril. Se o angiodema envolver a língua, a glote ou a laringe, poderá ocorrer a obstrução das vias aéreas e ser fatal. A terapia de emergência deverá ser instituída imediatamente. Ou seja, pessoal, você pode até falar para mim, Paulo, mas eu tomo tanto tempo, ou eu vi a minha avó tomar, eu vi minha tia, meu pai, enfim, velho. Quem tá perto aí de você pode não sofrer. Você fala, eu nunca vi esse problema. Mas sim, pode ser 1% e é 1% a chance de acontecer durante, sei lá, um milhão aí, entendeu? É complicado, porque se 1%, se for alguém da sua família, ou se for até você mesmo, vai ser muito doloroso. É complicado, né? Porque tá lá na bula, isso pode acontecer. Né? E se acontecer com algum familiar seu, provavelmente você vai sofrer a perda de... não vai ser só 1%, entendeu? E tem a farmacodinâmica aí desse fármaco, né? A redução da pressão arterial são frequentemente observados entre 60 a 90 minutos após a administração oral de uma dose individual de captopril. Ou seja, você tomou um comprimido, né? Aí já começa a ter efeito por volta de 1 hora para reduzir a sua pressão. E a duração desse efeito é relacionada à dose. Né? A redução da pressão arterial pode ser progressiva, ou seja, vai abaixando aos poucos. Assim, para se atingir os efeitos terapêuticos máximos, pode ser necessários várias semanas de tratamento. Ou seja, não é a pessoa fala, nossa, mas é a planta que eu quero usar o medicamento porque a planta demora muito para eu colher os resultados, né? A pessoa que está naquela geração mais fast food, que é mais a nossa, né? Comida pronta, comida na hora que quer, medicamento você pega, compra, já toma e tá nem aí para os efeitos colaterais, aquele atendimento médico rápido, né? Que não olha nem no seu olho. Então, o captopril também ele vai levar para atingir um efeito desejável em algumas semanas de tratamento, tá? E os efeitos hipotensores, ou seja, baixar a pressão do captopril e dos diuréticos tipo tiazídicos são aditivos. Eles se somam, é aquilo que eu disse lá anteriormente. Eles, tanto os efeitos benéficos, vão se somar, eles vão se complementar, vamos se dizer assim. Você vê aqui que o captopril, normalmente se você toma o captopril, você não está usando só o captopril, provavelmente você está usando algum diurético. Tá? Ou digitálicos, como eu disse, que eu expliquei lá das plantas da família, substâncias das plantas da família da dedaleira, tá? Então você vê que o captopril normalmente tem que ser usado em conjunto. Então ao mesmo tempo que os efeitos benéficos são somados, os efeitos colaterais também são, né? E aí provavelmente você vai ter que tratar, além da sua... Você pode estar até resolvendo, vai resolver a sua hipotensão, né? Durante o período que você estiver em tratamento. Mas, se você não ter aquela consciência de mudar os seus hábitos alimentares, o captopril também não vai fazer milagre na sua vida. Você tem que entender isso. Não vai, você viu, eu li lá o que a própria bula diz, que ele reduz a taxa de mortalidade em 19%. O resto é você que tem que fazer, amigo. Entendeu? Não adianta nada você tomar o captopril e começar a tomar, se matar de beber bebidas alcoólicas, de fumar, de ter uma vida sedentária. Vai ser complicado, né? Mas se você, como eu disse, é daquele tipo que não quer mudar a sua vida, não quer mudar seus hábitos alimentares, então o captopril ajuda aí reduzindo em 19%, tá bom? Qualquer risco, qualquer tipo de risco aí que você pode correr, né? Desde o infarto à hipertensão. E, segundo a bula do medicamento, não foi observado nenhum aumento abrupto da pressão arterial após a interrupção súbita de captopril. Então, se você parar de tomar o captopril hoje, não vai dar um pico aí de pressão em você. Mas aqui eu não estou indicando que faça isso, tá? Estou apenas lendo o que está na bula. Para você parar de tomar o medicamento, você tem que falar com o seu médico e aí sim você conversa com ele e aí vocês dois se resolvam, tá? Mas não é aqui que eu estou falando, pelo amor de Deus, tá, pessoal? Aqui é só um vídeo informativo. Tá? Não confunda as coisas, por favor. Então lembra
Então a gente já aqui no captopril a gente pode concluir, né, que ele é mais eficiente usado com outro fármaco, né, que a gente provavelmente vai ter que lidar com os efeitos colaterais tanto do captopril, tanto do diurético, tá? E aí a gente vai ficar naquela corrente, né? Você trata uma coisa e depois vai ter que comprar outros medicamentos para tratar outra, depois daqui a pouco você está tomando 6, 7 medicamentos diferentes e você está preso aí nessa grande corrente, tá? E agora vamos falar aí da imbaúba. Bom, a imbaúba, que o nome científico dela é Cecrope sp. Quando eu falo sp, significa que é espécie, tá? Então, algumas espécies da imbaúba têm aí os mesmos efeitos aí medicinais no nosso organismo. Vou falar um pouquinho aqui da história da imbaúba. Sua casca tem utilização na indústria de couros e cordoaria, por seus teores de taninos e fibras. O tronco é usado pelos indígenas para a confecção de uma flauta toré, de som característico. Também vai aparecer aí na tela para vocês verem a imagem. Sua copa alta é morada de formigas azteca Moeleri, que protegem de insetos e são muito agressivas. Tá? Na árvore, pessoal, pera aí, deixa eu beber água. A imbaúba tem cerca de 15 metros, tá? E o ideal é você esperar que as folhas caem, né? Não deixe elas muito secas, mas na hora que ela cair, você pega, usa, utiliza aí para fazer seu chá, sua tintura, enfim. Mas caso você quer subir, cuidado que você tem essas formigas aí que pode picar você e acabar machucando, tá? E vamos aí agora para alguns benefícios medicinais. Pessoal, só para deixar claro, vocês podem usar as folhas, as partes da planta que a ser usada são as folhas. Você pode usar ela em forma de chá, tá? De tintura, de cápsulas, pomadas, compressas, tá? Porque ela também, como a gente vai ver aqui, ela é um anti-inflamatório local, de uso local. Você pode fazer compressas quentes, ou seja, você faz um chá bem forte, tá? Molha, né? Em breve pode ser que eu vou gravar um vídeo, um ensino melhor, para você molha, né? Esse pano, coloca no local onde está a ferida, onde está a inflamação e deixa agir, tá bom? Ou um pano, uma gaze, enfim. E a pomada, que também você pode fazer pomada com óleo de coco, com as plantas, ou cera de abelha, e passar sobre a região onde está a ferida, tá bom? Ou também fazer um gargarejo, no caso das inflamações locais. Então, e o chá, eu já expliquei também lá no meu Instagram. Vale a pena, pessoal, me seguir lá no Instagram, que eu posto sobre diversas plantas, eu posto conjunto de plantas que é utilizado para certo tratamento. É lógico que não é algo específico para você, né? Para ser algo específico para você, como eu disse, é necessário uma anamnese, né? Um acompanhamento de um terapeuta, tá? Que é em plantas medicinais, para ele fazer, para ter uma eficácia melhor no seu tratamento. Mas lá eu posto, sim, posto as histórias, posto alguns benefícios de algumas plantas, né? A última que eu postei agora foi 4 plantas medicinais que ajuda aí no tratamento da hipertensão. Então me siga lá no Instagram, que é @reganafarmácia. E agora também a gente está com a página no Facebook, que também é Regana Farmácia. Bom, e o chá dessa planta você pode fazer para folhas, né, secas, 1 colher de sobremesa para cada xícara de água. E para folhas frescas, 1 colher de sopa para cada xícara de água. Essa medida tem lá no Instagram, pessoal. Se você acessar meu Instagram, vocês vão ver, vocês vão encontrar lá, tá? Então vamos para alguns benefícios medicinais da imbaúba, tá? Uma patente, né, dos Estados Unidos de 2002 designa a ambaína, um glicosídeo, e a cecropina, um alcaloide, como os principais ativos responsáveis pelo efeito cardiotônico e diurético da imbaúba, né? E uma pesquisa mostrou, também outro estudo, uma pesquisa mostrou que os flavonoides e as protoncenidinas inibiram a ECA in vitro. Lembra que o captopril também é um inibidor da ECA. Então aqui a imbaúba inibiu a ECA in vitro. E esse estudo fala que se for provada a sua eficácia em animais e humanos, como inibidores da ECA, poderá substituir as drogas hoje usadas para vasodilatação e diurese. Né? Mas esse estudo indica aqui, né, que precisa de mais estudos para comprovar se a atuação hipotensora da imbaúba realmente atuando na ECA. Mas, pessoal, eu pesquisei. Mais um pouco de água. Eu pesquisei e encontrei um estudo que comparou
o captopril com a embaúba. E nesse estudo, né, eles concluem que a hipotensão produzida pelo tratamento prolongado com extrato aquoso de Cecropia glasiove, tá? A glasiove é uma das espécies da Cecropia, não tem relação com a inibição da ECA. O tratamento repetido com extrato aquoso reduziu a pressão arterial sistólica após 14 dias, ou seja, ela não a ação da embaúba não é atuando na ECA, não é inibindo a ECA, que é a enzima conversora de angiotensina que eu expliquei para vocês no começo do vídeo, né? Mas o seu efeito hipotensor é inegável, né? Diversos estudos científicos já comprovaram que realmente a embaúba ela tem um efeito hipotensor e diurético, tá bom? E aqui nesse mesmo estudo, esse estudo foi em ratos, tá, pessoal? Que fala que a hipotensão foi revertida, né, quando a pessoa parou, né, o rato, desculpa, eles pararam de dar o extrato aquoso, né, da Cecropia glasiove no rato, essa hipotensão, né, ou seja, que a pressão deixou o rato com a pressão baixa, se prolongou por 60 dias. Ou seja, após, vamos dizer assim, 2 meses sem o uso da embaúba, ainda foi observado, né, a hipotensão nos ratos. Então, ou seja, mesmo quando você para de usar a embaúba, o efeito dela, né, como você já usou a longo prazo, né, como você fez um tratamento aqui, no caso foi de 14 dias, né, ou mais, observou-se que os efeitos ainda permanecem no seu organismo. Isso é muito bom, tá, pessoal? Isso é muito bom mesmo. E além disso, ela tem mais estudos aqui, ó. Pesquisas com animais confirmaram o efeito diurético e hipotensor sem afetar a excreção de sódio e potássio. Bom, pessoal, aqui que é o ponto. Lembra que o captopril, a própria bula do medicamento fala que ele é mais eficaz junto com o diurético, né? Aqui a embaúba, né, um único chá, ele pode ser para você aí, né, tanto o hipotensor como também um diurético. Olha que maravilha, pessoal. Olha que maravilha. Uma planta é os dois, né, no captopril e outra. Você não vai sofrer com tantos efeitos colaterais que daqui a pouco eu vou falar aí as precauções que a gente deve tomar com o uso da embaúba, tá bom? Mas é muito bom, uma maravilha, né? E aqui além tem outro estudo, o uso tradicional, né, da embaúba no diabetes também foi validado em pesquisas com animais. O extrato aquoso das folhas, tanto quente quanto frio, baixou os níveis de glicose sanguínea de coelhos e cães, tá? E ela também é indicada para infecções respiratórias altas, como tosse. Captopril causa tosse, lembra? Muito comum. Esse problema com a embaúba você não vai ter. Bronquite, efizema, antiasmática. Anti-inflamatório de uso local, como eu expliquei anteriormente, né? O uso etnofarmacológico comprova que ela é antitussígena e depressora aí do sistema nervoso central, tá? Então, de fato, também ela é, ao contrário dos efeitos colaterais do captopril, ela ajuda, né? Ela é antitussígena. No caso de você ficar tossindo lá com captopril tendo efeito colateral, a embaúba não causa isso, tá bom? Mas aí você pode fazer um questionamento. Beleza, Paulo, eu entendi que ela também não causa tosse, eu entendi que ela é 2 em 1, né? Hipotensora e diurética. Né? Vi que talvez, né, num estudo de 2007, fala que com uma das espécies da Cecropia, fala que ela não atuou, né, na inibição da enzima conversora de angiotensina, mas que o efeito hipotensor dela é inegável. Entendi isso também. Mas, Paulo, um único chá talvez não vai baixar minha pressão. Já do captopril a gente viu que baixa, né? Cerca por volta de 60 a 90 minutos aí, uma única dose é capaz de reduzir a pressão arterial, tá? Beleza. Já que o captopril ele é usado com outros fármacos, né? Porque a própria bula indica isso, a gente também pode usar a embaúba como um tratamento prolongado e também pode fazer um suco que é excelente para baixar a pressão, pessoal. E esse suco ele baixa a pressão em 1 hora e é de fato, né? Meu pai faz uso desse suco e eu vejo, né? A gente já testou, né? Fora outros familiares meus, fora outras pessoas que eu já indiquei, tá? E se você procurar na internet ali, né, o Daniel Forjaz, ele um monte de pessoas tem um relato sobre esse suco, tá? Então, esse suco você vai precisar, né, de meia xícara de beterraba. Olha no vídeo, pessoal, agora, que eu vou colocar meio que uma imagenzinha, um desenho,
né, de como preparar esse suco aí, vai ser bem interessante. Então se você tá com o celular no bolso, me ouvindo no trem, me ouvindo no carro, agora é hora de você olhar para a câmera aí, para olhar para o vídeo, que vai aparecer uma animação bem interessante para vocês. É meia xícara de beterraba, meia xícara de chuchu, suco de um limão, 300 ml de água. Né? Lembrando de ser cru, tá? Tem que ser cru. Você vai bater no liquidificador, coar e beber. Né? Você pode tomar isso de manhã ou à noite, e aí você vai ver que esse suco vai baixar a sua pressão em 1 hora, tá, pessoal? É muito interessante mesmo, além de você se beneficiar aí dos efeitos benéficos que tem tanto o limão, tanto o chuchu, quanto o da beterraba, tá? E evita de sofrer os riscos, né, dos efeitos colaterais aí dos medicamentos químicos, tá bom? Bom, vamos lá. E aí a precaução que a gente deve tomar com a imbaúba. Ela é contraindicada na gestação também, portadores de doenças cardíacas sem monitoramento médico, pacientes hipotensos ou hipertensos em tratamento medicamentoso não deve usá-la, sem acompanhamento de um profissional gabaritado, e deve ter acompanhamento clínico, tá? Ou seja, não adianta você parar e por conta que a planta, pessoal, é um medicamento comum. Comum assim, é um medicamento como qualquer outro, tá? Não adianta você achar que planta, planta é natural, não faz mal. Não, a gente já tá careca aqui de saber que isso não é verdade. É planta medicinal, tem seus efeitos colaterais, tem seus efeitos benéficos para o nosso organismo. Não deixa de ser um medicamento, pessoal, não deixa. Tá? Então você não pode começar, parar de tomar o que você está tomando e começar a usar as plantas. É lógico que a opção, a escolha, né, de fazer um tratamento químico, um tratamento fitoterápico com as plantas medicinais é uma escolha sua. O médico não pode intervir nisso. O máximo que ele pode é te orientar. Fala, olha, tem médico que eles não conhecem muito as plantas medicinais, então ele pode falar, olha, eu não conheço, então eu não sei, então usa o captopril. Aí vai de você, que você está vendo o meu vídeo, agora você sabe que tem essa possibilidade, né? Mas para ter, o que eu estou falando aqui é só uma indicação, né? É uma informação, para falar a verdade. Para fazer um tratamento real em você, igual um tratamento quando você vai procurar um médico, tem que ter um acompanhamento clínico com um fitoterapeuta, com um terapeuta de plantas medicinais, né? Para ele acompanhar seu caso, para saber se a planta que você vai estar usando junto com os medicamentos convencionais que talvez você toma, não vai ter interação medicamentosa entre planta e medicamento, entendeu? Então tudo isso precisa ser avaliado, né? Essas coisas não é brincadeira, aqui eu só estou trazendo informações, tá bom, pessoal? Então, eu acho que é isso, né? Falei até demais, né? Mas muito obrigado se você está acompanhando meu canal, se você me acompanha lá no Instagram. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, obrigado mesmo. Não deixe, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, de compartilhar, de comentar, né? Desculpa até minha ausência aqui, porque agora eu tô na época de fazer TCC, da faculdade, enfim, tá acabando, e aí eu vou fazer vídeo com mais frequência, mas obrigado mesmo por tudo, obrigado por acompanhar aqui, que o Criador abençoe todos vocês, e não deixe que as plantas medicinais fiquem no passado. Até breve, pessoal!